Agora, enquanto vocês agora acordam nesta manhã, indo para os seus escritórios, talvez vocês estão me ouvindo nos seus carros, indo para os seus escritórios. Alguns de vocês já chegaram nos seus escritórios. Isso é quando vocês vão começar a ligar os seus computadores. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma mensagem muito importante no tempo que nós estamos, porque eu sei que em outras partes do mundo, Taiwan, Coreia do Sul, agora provavelmente é meio-dia, Austrália, Nova Zelândia, e a outra parte do mundo agora é meia-noite, por aí. Então, há uma profecia, a mais antiga profecia da Bíblia. A mais antiga profecia que já foi dada na Bíblia. O momento quando agora nós vemos um profeta do Senhor se levantar na Bíblia e dar uma profecia. Então, no livro de Judas, o livro de Judas, Judas 1, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte, eu quero começar enquanto vocês começam o seu dia, povo abençoado, para que vocês possam começar o seu dia com isto. Judas, capítulo 1, versículo 14, ele diz, Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles. Então ele continua falando, veja, o Senhor está vindo com miríades e miríades dos seus santos. Então ele diz no versículo 15, para julgar a todos e para convencer a todos os ímpios para julgar a todos. Versículo 15. E para convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos impiedosos de impiedade que eles cometeram em sua impiedade e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, isso é sério. Lá embaixo ele diz no 16, estas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si mesmos, adulam os outros por interesse. Então isso é muito sério. Isto foi profetizado por Enoque, uma das profecias, a profecia mais antiga que foi dada na Bíblia. A outra profecia em Gênesis 3:15, esta foi dada pelo Senhor. Eu estou falando de uma profecia dada por um profeta do Senhor, esta aqui, em Judas 14, versículo 14 e 15. Você pode ver que esta profecia é dada por Enoque, profeta do Senhor. Ele deu esta profecia e ele profetizou a respeito da segunda vinda de Cristo. E isto é a respeito da segunda vinda de Cristo. Isso não é o arrebatamento. O arrebatamento acontece antes disso. Então, a mais antiga profecia que ele dá, que é dada na Bíblia, na Escritura, é a profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, isto é sério. A segunda vinda de Cristo. E nesta profecia, ele diz muito claramente que Cristo virá para julgar o pecado e a rebelião.
Então, enquanto vocês acordam nesta manhã, eu quero colocar isto diante de vocês, que já desde o início da Bíblia, o Senhor já deixou muito claro que Jesus Cristo voltará na segunda vinda de Cristo. Ele virá como juiz para julgar o pecado e a rebelião, para julgar os ímpios pelas coisas ímpias que eles fizeram impiamente, por tudo que eles fizeram. Então ele está vindo para julgar o pecado e a rebelião. E ele está vindo com as hostes celestiais. E estes agora são os anjos e os santos arrebatados. Vocês que estão sintonizados, esta profecia dá o fato de que o Senhor voltará com os santos anjos e os santos arrebatados, aqueles que são santos, ouçam agora esta voz e entrem no glorioso reino de Deus, do arrebatamento da igreja. Então eles voltarão com o Senhor e com vocês e com os anjos santos, os santos anjos. E quando eles voltam com os santos anjos, esta profecia diz que ele volta para julgar o pecado e a rebelião e julgar os atos, as ações ímpias e as palavras ímpias que eles falaram e fizeram contra o Senhor. E vocês sabem que estes atos iníquos e os atos e as palavras insolentes que foram falados contra o Senhor mesmo, número 1. Foram falados contra Cristo. Número 2, contra o próprio Cristo. Número 3, estas são palavras faladas contra a Bíblia. Faladas contra o cristianismo que vocês têm, a salvação. Ele está vindo para julgá-los porque eles falaram estas palavras ímpias e estes atos ímpios contra os cristãos, não apenas contra o cristianismo, mas contra os cristãos, os crentes, contra a justiça, contra a verdade, contra o anúncio da gloriosa vinda do Messias, contra este dia aqui exato que ele está anunciando. Então isso é muito sério, povo abençoado, que o Senhor neste tempo, quando vocês estão acordando, indo para as suas igrejas, entrando nos seus escritórios, seus lugares de trabalho. Eu quero trazer isto para vocês, que é a profecia mais antiga, a primeira profecia dada pelo profeta do Senhor na Bíblia, Enoque, foi uma profecia a respeito de Deus voltando para julgar o pecado. A segunda vinda de Cristo. E esta é uma profecia muito poderosa, porque nós vemos muito claramente aqui que no livro de 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, o Senhor promete para Davi, ele fez algumas promessas tremendas para Davi. Ele prometeu para Davi, naquela aliança com Davi, ele promete para Davi uma dinastia real. Naquela aliança, Deus promete para Davi naquela aliança, naquela promessa. Davi e Israel, de que o Messias viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá. E naquela profecia, o Senhor promete para Davi que ele iria estabelecer um reino para Davi e Israel, um reino que duraria para sempre. Então, ele promete para Davi uma dinastia real, uma linhagem real de rei. E ele prometeu para ele um reino eterno, como vocês podem ver. Um eterno trono.
E ele promete para ele um reino político que reinaria a partir de Jerusalém. E essa promessa foi confirmada pelo próprio Deus, porque não há maior autoridade além do Senhor. Então, neste contrato, nessa concordância que duas partes assinaram, o próprio Senhor Deus trabalhou nisso. Mas você vê muito bem que Enoque viu a primeira profecia, ele viu que Jesus voltaria, o Messias voltaria para tomar o trono de Davi, para julgar as nações, para julgar os iníquos e então pegar aqueles que obedeceram às suas palavras e construir um reino para a igreja e para Israel juntos, mas sentado no trono de Davi, os santos arrebatados vindo com ele. Esta promessa que ele deu, muito sério, povo abençoado. Então a Bíblia diz que nas coisas que acontecerão depois daqui, vocês entendem agora. Ele promete para Davi. E Enoque já viu que aquela promessa se cumprirá, o Messias virá para estabelecer um reino. Então, para a igreja, vocês precisam estar com pressa. Vocês vejam que a primeira profecia na Bíblia fala a respeito do Messias vindo para tomar o seu trono, para conquistar a terra e ser o governante do mundo, o governante do universo. É por isso que a igreja precisa se preparar muito rapidamente, porque para vocês são levados para cima no arrebatamento. Vocês são levados para cima no arrebatamento. E então vocês voltam com ele. Então você pode ver quão importante é para o Senhor que a igreja esteja pronta agora, porque a qualquer momento ele pode levar a igreja. A Bíblia diz, o dia e a hora não são conhecidos. Ninguém sabe. Então, vocês precisam estar prontos, santos e justos. A primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, de toda a Bíblia, foi quando Enoque se levantou e disse que ele viu o Senhor vindo com milhares e milhares dos santos arrebatados e os santos anjos que estão vindo para a terra, estão vindo para julgar o mundo, para tomar posse e então reinar sobre o trono de Davi. Isto significa que para aqueles que participarem do arrebatamento, vocês que estão sintonizados, vocês precisam se preparar agora muito bem e urgentemente. Então, povo abençoado, nós vimos que a primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, é a profecia que alertou a respeito do juízo de Deus que está vindo. Isso é muito sério. A primeira profecia, a profecia mais antiga que já foi dada em toda a Bíblia. A mais antiga é a profecia advertindo a respeito de que o juízo do Deus Todo-Poderoso Jeová está vindo. Então isso é muito, muito sério, povo abençoado, muito sério. A mais antiga profecia, a primeira profecia que foi dada pelo profeta do Senhor, é a profecia que alertou que o Senhor iria julgar o pecado, que Deus voltaria agora para julgar o pecado. Isso é sério. E você vê, ele diz, todos os ímpios, significando sobre todos aqueles que não têm religião. Não, eu não tenho nenhuma religião aqui na Terra. Eles dizem, eu sou um ateu. Todos aqueles que não seguem Jesus e todos aqueles que estão seguindo Jesus e os apóstatas. Isso é o que significa todos os ímpios. Você está na igreja, mas você é um falso pregador, você está numa falsa igreja recebendo falsa doutrina, evangelho da prosperidade. Aqui, agora, igrejas apóstatas.
Ele diz, todos os ímpios, todos os que não têm religião, todos os que não são nascidos de novo, e todos aqueles que dizem que são nascidos na igreja, cristãos, mas são apóstatas, aqueles que não ouviram a voz do Senhor e se arrependeram e se tornaram santos. Eles estão na igreja, mas eles se recusam a ouvir a voz do Senhor, até mesmo quando ele veio na nuvem. Então, isto é sério. E ele diz, por todos os atos de impiedade e palavras insolentes, palavras ímpias, que eles cometeram da forma mais insolente, ele trará juízo sobre eles. Ele vai trazer juízo sobre eles. Palavras iníquas. Ações iníquas, ímpias, ele está vindo para julgar. E lembre-se que isso estava acontecendo antes do dilúvio de Noé, antes de acontecer o dilúvio de Noé. Isso estava acontecendo antes de aparecer o dilúvio de Noé. Então você pode imaginar quão ímpia aquela geração era quando o Senhor estava se preparando para julgar a terra inteira por causa da sua impiedade. As pessoas não davam atenção naqueles dias de Noé. As pessoas eram rebeldes, elas estavam comendo, casando-se, estavam caluniando, muito ocupados caluniando o Senhor e os seus mensageiros. Noé foi caluniado. E a Bíblia diz, assim também será na vinda do Messias, estes dias nos quais nós estamos. E ele diz, assim como foi durante os dias de Noé, mas neste tempo, quando esta profecia foi dada, havia impiedade, iniquidade na terra, assim como agora. E você vê que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele trouxe esta tremenda doutrina do juízo, que o juízo já foi decretado desde o princípio, muito cedo. Este anúncio, essa proclamação de juízo foi tão cedo, quanto os dias de Enoque. Isso é impressionante. E o Deus Todo-Poderoso trouxe esta advertência, a mais severa e maior advertência da Bíblia, tão cedo quanto naquela primeira geração. Por quê? Porque ele queria restringir o homem, a humanidade do pecado, restringi-los da impiedade, da perversidade. Então, para ajudar a humanidade para se preparar para este grande dia que estava vindo, o dia do grande juízo, o dia quando o destino de cada pessoa será determinado, aquele destino final, aquele dia final de juízo, quando o Senhor virá com milhares e milhares das hostes celestiais, juntamente com os santos arrebatados. Mas esta mesma mensagem foi repetida, proclamada através das gerações, de uma geração para outra até hoje. Até hoje o Senhor ainda está advertindo a respeito deste grande dia do juízo que está vindo. Esta é uma mensagem que está sendo muito bem transmitida. E o Senhor está dizendo que vocês devem ser cuidadosos. Há um grande dia vindo, há um dia terrível vindo quando Ele vai julgar. E naquele dia que Enoque viu, já foi profetizado por Isaías, no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías viu que o Messias voltaria para a terra, morreria, então ele voltaria para tomar o reino. Isaías, capítulo 6 e 7. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele diz, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Pai da Príncipe da paz e da grandeza e o aumento do seu reino e governo e paz não haverá fim. Então Isaías está falando a respeito dele para vir morrer na cruz e finalmente voltará para tomar o reino. Ele reinará no trono de Davi sobre o seu reino, estabelecendo-o e sustentando-o com justiça e retidão desde aquele tempo e para
para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, ele cobriu, ele englobou a primeira vinda para morrer na cruz, e então a vinda quando ele agora virá para reinar, para tomar o reino. Lembre-se, eu já fui levado no lugar exato, eu já me sentei na mesma pedra. Eu já fui levado até o mesmo lugar onde o rei Davi reinou e me sentei no mesmo lugar. Eu já sentei lá. Então será uma realidade, vai acontecer. Então Isaías está dizendo aqui a mesma coisa que Enoque viu, que ele voltará para julgar, estabelecendo com justiça. A mesma coisa é dada por Isaías. Em Isaías 11, do versículo 1 em diante. Isaías 42, do 1 em diante. Primeira Crônicas 17, do 11 ao 17. A mesma promessa dada para Davi, que ele voltará para reinar sobre o trono de Davi. Tremendo. Muito sério. Então o Senhor está dizendo, povo abençoado, que ele prometeu um trono para Davi. E ele já prometeu, já desde o primeiro século, na primeira profecia, fala dele para vir reinar sobre aquele reino. E naquela aliança com Davi, o Senhor Todo-Poderoso prometeu que o Messias viria através da linhagem de Davi e Judá. E que ele iria estabelecer um reino, um poderoso reino, um reino poderoso, grandioso, um reino eterno, um reino que iria fazer a conexão, que seria uma ponte entre esta era e a eternidade, iria trazer ao fim a história humana. Ele prometeu para ele uma dinastia real, tremendo, um reino real, e a sua linhagem estará lá, sentado no trono. O filho de Davi, sentado no trono para sempre. Tremendo povo abençoado. Esta é uma séria promessa, e você vê muito claramente que já Enoque já viu, já tinha visto. E no livro de Isaías, em Isaías capítulo 7, 13, ele diz o seguinte, Isaías 7, 13, o Senhor diz, então disse Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Vocês também vão abusar da paciência do meu Deus também? A casa de Davi. Sério, povo abençoado, que ele prometeu para eles uma dinastia real, um trono eterno, um reino político que reinará a partir de Jerusalém. E isto é prometido para vocês, porque quando vocês voltarem com ele, milhares e milhares dos seus santos eleitos, as hostes celestiais, juntamente com vocês, os santos, abençoados. Muito poderoso, povo abençoado. Se você olhar a estrutura da Bíblia, o Senhor enfatiza muito claramente quando ele escreva estas coisas, ele está dizendo para João. Estas coisas que você viu, ele viu a visão de Cristo na sua tremenda segunda vinda. As coisas que são Apocalipse 2 e 3 e as coisas que virão depois dessa. A tribulação e então a vinda do rei para reinar.
Então, para terminar, nesta manhã, enquanto vocês vão aos seus escritórios, povo abençoado, seus locais de trabalho, isto é uma coisa muito séria. A profecia mais antiga da Bíblia já advertiu e restringiu o homem, dizendo: cuidado, haverá um dia final que vai determinar o seu destino final, se você vai para o lago de fogo ou se você vai entrar no céu. Cuidado! Ele advertiu que o Messias viria com milhares e milhares de anjos e os pés dele tocarão no Monte das Oliveiras. E então ele trará juízo sobre os ímpios. Judge them for rejecting the grace. Judge them for their ungodly words. Everything they did against vai the Lord julgá-los por rejeitar a graça, pelas tuas palavras ímpias. Vai julgar por tudo que eles falaram contra o Senhor, contra Cristo, contra os cristãos, contra a Bíblia, contra o cristianismo, contra a santidade, contra a verdade, contra a voz do Senhor anunciando a vinda do Messias. E Lucas 1, 22 e 23, ele repete a mesma coisa, que ele está vindo. Ele está vindo. To reign on the throne of David. Para reinar sobre o trono de Davi. Certamente esta é uma grande profecia que o Senhor deu. O livro de Lucas 1, 31 ao 33. Ele diz o seguinte. Ele diz: You will conceive and give birth to a son. And you are to call him, name him Jesus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Enoque viu isso. Então, a primeira profecia na Bíblia fala a respeito de Cristo vindo para reinar. Cristo vindo para julgar o pecado. Isto é sério, povo abençoado. Jesus vindo para reinar. Jesus vindo para julgar o pecado. Muito sério, povo abençoado. O Senhor está restringindo o homem, advertindo a humanidade, dizendo: cuidado. E o mais importante aqui é como você vive agora com esta advertência. Esta geração começou com a primeira geração dizendo: cuidado, restringam-se do pecado. Haverá prestação de contas no final, no momento final, e vai determinar destinos para onde as pessoas irão. E então agora, como você vive? Ele repetiu nesta manhã, através das gerações. Cuidado, o juízo está vindo e agora está soando mais. A voz que está falando com vocês agora tem advertido constantemente a respeito deste dia de juízo que está vindo. Cuidado, o juízo está vindo. O Messias virá para levar a igreja, mas haverá um juízo final. E é por isso que em Judas 21, eu vou terminar com isso, ele diz: mantenham-se no amor de Deus enquanto vocês esperam na misericórdia do nosso Senhor Jesus para trazê-los para a vida eterna. E você viu, eu já disse vez após vez, o Senhor está dizendo que esta é a forma de esperar pelo Messias, é habitar no Senhor. É esperar por Ele. Em Lucas 15 é muito claro que Deus Pai amou o Filho pródigo. O Filho pródigo não participava do amor de Deus porque ele estava longe, até que ele voltou. Ele retornou e se arrependeu e voltou para o Senhor. Aí então ele pôde desfrutar do amor de Deus. É isto. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós precisamos retornar. E em João 15 ele diz, habitar nele. Aqueles que permanecem na oliveira de Deus, os galhos, aqueles que permanecem conectados com a árvore, a videira.
Ele diz, vocês serão frutíferos, vocês poderão desfrutar do amor do Pai, ninguém poderá arrancar este amor de vocês para sempre. E ele está dizendo que ele está vindo para dar misericórdia, então espere nesta misericórdia. Ele está vindo para te manter longe do juízo, este mesmo juízo do qual Enoque está falando. Então ele está vindo para trazer vida eterna para vocês. Nós temos que estar focados na vida eterna. Então há um dia da vingança vindo, um dia sério. E o Senhor está dizendo, nós precisamos nos preparar, porque haverá tribulação depois do arrebatamento. Vocês terão a sua Babilônia, eu não sei o que vai acontecer, mistério Babilônia. Então, Apocalipse 19, você vê a vinda do Messias, o rei está vindo. Lembre-se que nestas visões ele disse, veja, o rei está vindo no céu, o rei está prestes a aparecer, o rei, ele está vindo para reinar no trono de Davi. Então vamos nos preparar, povo abençoado. Enoque deu esta profecia a respeito da segunda vinda de Cristo, que está vindo para julgar o pecado. Julgar a iniquidade é a perversidade, a impiedade. E esta profecia é dada pouco antes das inundações, do dilúvio de Noé. Deus está vindo para julgar o pecado. Então, onde quer que vocês estejam hoje, saiba que Ele está vindo para julgar o pecado. Receba o Senhor e diga, querido Jesus, eu me arrependo hoje e eu me aparto de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me preparar para o glorioso e eterno reino de Deus. Prepara-me para o reino do Messias, para que naquele dia do juízo eu possa entrar no reino de Deus. Senhor, unja-me com o Espírito Santo e guarda-me em santidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.